Hebreus capítulo 9. O culto antigo. A primeira aliança tinha normas para o culto em um santuário terrestre. De fato, foi construída uma tenda. Trata-se da primeira tenda chamada Santo, e nela estavam o candelabro, a mesa e os pães da oferta. Atrás do segundo véu havia outra tenda chamada Santo dos Santos. Estavam aí o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, toda recoberta de ouro, na qual se encontrava uma urna de ouro que continha um maná, o bastão de Araão que tinha brotado, e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o lugar do perdão. Agora, porém, não é o momento de nos perdermos em pormenores. Estando tudo isso disposto, os sacerdotes a todo momento entram na primeira tenda para celebrar o culto. Na segunda tenda, porém, entra somente o sumo sacerdote uma vez por ano, levando o sangue que ele oferece por si mesmo e pelos pecados que o povo cometeu por ignorância. Desse modo, o Espírito Santo pretendia mostrar que, enquanto existisse a primeira tenda, o caminho para o santuário ainda não estava aberto. Trata-se de um símbolo do tempo presente. Nesta tenda são oferecidos dons e sacrifícios que não podem tornar perfeita a consciência de que quem os oferece. Esses alimentos, bebidas e diferentes tipos de purificação com água são apenas prescrições humanas, válidas até o tempo em que seriam corrigidas. O culto novo e definitivo, Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Ele atravessou uma tenda muito maior e mais perfeita, não construída por mãos humanas, isto é, ele atravessou uma tenda que não pertence a esta criação. Ele entrou uma vez por todos no santuário, e não com sangue de bodes e novilhos, mas com o seu próprio sangue, depois de conseguir para nos uma libertação definitiva. Sangue de bodes e de touros e cinzas de novilhas, espalhadas sobre pessoas impuras, as santificam, concedendo-lhes uma pureza externa. Muito mais o sangue de Cristo que, com um Espírito eterno, se ofereceu a Deus como vítima sem mancha. Ele purifica das obras da morte a nossa consciência, para que possamos servir ao Deus vivo. O sangue da nova aliança. Desse modo, ele é o mediador de uma nova aliança. Morrendo, nos livrou das faltas cometidas durante a primeira aliança, para que os chamados recebam a herança definitiva que foi prometida. Onde existe testamento, é preciso que seja constatada a morte de quem fez o testamento, pois um testamento só tem valor depois da morte e não tem efeito nenhum enquanto ainda vive aquele que fez o testamento. É por isso que nem mesmo a primeira aliança foi inaugurada, nem sangue, quando anunciou a todo o povo cada um dos mandamentos da lei. Moisés pegou o sangue de novilhos e bodes, junto com a aliança, lã vermelha e sopo. Em seguida, borrifou primeiro o próprio livro e todo o povo, e disse: Este é o sangue da aliança que Deus fez com vocês. Do mesmo modo, borrifou com sangue também a tenda e todos os objetos que serviam para fazer o culto. E em segundo, a lei, quase todas as coisas se purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não existe perdão. Portanto, as cópias das realidades celestes são purificadas desta maneira, mas as próprias realidades celestes devem ser purificadas com sacrifícios maiores do que esses, uma vez por todas. De fato, Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário. Ele entrou no próprio céu, a fim de apresentar-se agora diante de Deus em nosso favor. Ele não teve que se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, que todos os anos entra no santuário com sangue que não é seu. Se assim fosse, ele deveria ter sofrido muitas vezes, desde a criação do mundo. Entretanto, ele se manifestou uma vez por todas no fim dos tempos,
abolindo o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e dado que os homens morrem uma só vez, e depois disso vem o julgamento, assim também Cristo se ofereceu uma vez por todas, para tirar o pecado de muitos. Ele aparecerá uma segunda vez, sem nenhuma relação com o pecado, para aqueles que o esperam para a salvação. A liturgia dos judeus para o perdão dos pecados era grandiosa na sua intenção e esperança, mas trazia o sinal dramático de seus limites. Realizava-se uma só vez por ano, e somente o sumo sacerdote podia entrar no íntimo do santuário. O acesso definitivo não era permitido ao povo, as consciências não ficavam realmente libertas do pecado, os meios e as ofertas eram meras prescrições rituais. Enfim, o ato mais importante do culto judaico não abria o caminho do verdadeiro santuário, isto é, do acesso a Deus. Aquilo que os judeus esperavam da liturgia para o perdão dos pecados realizou-se concreta e definitivamente na Páscoa de Cristo. Nele está presente o santuário, o sacerdote e o sacrifício. Ele derrama o próprio sangue, isto é, oferece conscientemente sua vida a Deus, em benefício dos homens, seus irmãos. Desse modo, ele é o homem que, com a sua obediência, purifica a partir de dentro a consciência humana. Desta vez, um homem tem acesso junto ao próprio Deus, ressuscitado e vivo para sempre. Cristo permanece nessa relação de presença diante de Deus e de dom em favor dos homens. É relação assumida, uma vez por todas, definitiva e eternamente. Não existe outro sacrifício a ser realizado. Chegou o tempo final. Os bens futuros. Para os judeus, sangue e sacrifícios estão ligados com perdão e aliança. A nova aliança estabelecida pela morte e ressurreição de Cristo, o autor joga com os dois sentidos da mesma palavra, que em grego significa aliança, mostrando que Jesus, com sua morte, deixou-nos a nova aliança com o testamento. Cristo é ao mesmo tempo redentor e mediador. Nele encontramos o perdão e nele nos relacionamos com Deus, o que o sacerdócio, o culto e os ritos buscavam sem obter, torna-se realidade na morte e ressurreição de Cristo. O pecado é perdoado, abre-se o acesso a Deus e a reconciliação se realiza. O acontecimento pascual é vivo, eficaz e eterno. Jesus se ofereceu e agora está continuamente junto a Deus, intercedendo em favor dos homens. Ele voltará não para um sacrifício, mas para dar aos fiéis a plenitude da salvação.